Queridos amigos, é uma alegria muito grande começar o ano no trabalho. E nessa casa tão querida, em que eu sempre falo no mês de janeiro. E é importante nós sabermos que mantemos as nossas atividades, mantemos essa assistência, essa proteção de que tanto as pessoas necessitam, trazendo o conforto e o esclarecimento da doutrina espírita. Então, eu começo agradecendo ao nosso querido grupo André Luiz pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de conhecer mais a doutrina e de conviver, mesmo virtualmente, com essas pessoas tão queridas. E estamos no mês de janeiro, comemoramos a entrada do ano, essa data que nos traz tanta expectativa e principalmente depois de passarmos um ano, um 2020 tão atípico, o Réveillon, o Ano Novo, nos traz novas esperanças. E nós sempre fazemos aqueles votos. Não, eu vou melhorar, eu vou fazer dieta, eu vou fazer academia, e várias coisas que nos propomos no Ano Novo. E agora? O que estamos propondo para a nossa vida nesse ano que se inicia? Ainda não sabemos como ele será. Aliás, nós nunca sabemos, porque em janeiro do ano passado não tínhamos ideia do que íamos passar. E agora estamos cheios de esperanças, mas e nós? Como estamos trabalhando isso? Então, eu trouxe para nós reflexões sobre o Ano Novo e vou falar também, dentro dessas reflexões, sobre o perdão. Porque estamos nesse momento de olharmos para nós. O mundo lá fora tem as suas regras, as suas leis. Estamos esperando a vacina, estamos esperando ser mais liberados de tantas restrições, mas é necessário que nos analisemos, que vejamos o que estamos fazendo para melhorar o mundo. Qual tem sido o nosso papel particular, com nós mesmos, conosco mesmo, em família e na sociedade? Porque o mundo não vai melhorar gratuitamente. Ele só vai melhorar quando nós nos propusermos a fazer diferente. A mudança do mundo começa em nós. Então, a nossa participação é muito importante. Inicialmente, eu trouxe uma reflexão para nós que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto muito dessa observação de Allan Kardec, porque nós imaginávamos que o Evangelho, que as letras sagradas das diversas religiões fossem simplesmente orientações místicas para serem lidas, estudadas e pregadas lá. Mas a doutrina espírita veio nos trazer um entendimento do Evangelho diferente. Ele é para a vida cotidiana. Ele é para a nossa vida em sociedade. E Allan Kardec, aqui na introdução, nos diz que nós sempre tivemos dificuldade de entender o Evangelho. Jesus sabia disso. Por isso, ele prometeu que mandaria o Consolador. E mesmo com os conhecimentos da doutrina espírita, muitas coisas ainda nos fogem, mas Allan Kardec nos diz aqui a compreensão
do Evangelho, na sua profundidade e na sua pureza, é o caminho para a nossa felicidade. E eu quis ligar essas reflexões ao perdão, porque eu lembrei da questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então, é aquele famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E nós vamos recorrer ao Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, que tem algumas passagens de Jesus falando sobre o perdão. E que nós, pelo menos a grande maioria de nós, até hoje, ainda não tinha conseguido compreender integralmente. Diz assim, perdoai para que Deus os perdoe. Perdoe. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste perdoará os vossos pecados. Então, começa com essa reflexão. Se eu quero ser perdoado, é necessário que eu saiba perdoar. E lembramos da única oração que Jesus ensinou, Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Seremos perdoados, sim, mas na medida em que soubermos perdoar. E vamos mais à frente refletir sobre essa questão dos sermos perdoados. Em seguida, Allan Kardec colocou reconciliar-se com seu adversário. Está no Evangelho de Mateus. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último centavo. Aí nós vamos vendo que nessa passagem estão várias coisas embutidas. Reconciliar enquanto estais a caminho. Nós só podemos compreender essa passagem com a reencarnação. Por quê? Se considerarmos que só temos uma existência física, morreu ali o corpo, o espírito vai para algum lugar, não se vê mais, acabou. Mas Jesus, quando nos trouxe essa reflexão, ele quis nos falar também da reencarnação. O que pode nos suceder de pior se não nos reconciliarmos com adversários? A obsessão. A obsessão que tem sido um grande problema na humanidade desde muitos séculos. Só que antes não se sabia o que era. E Allan Kardec, com o seu trabalho, com a sua pesquisa, temos lá no Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861, em janeiro de 1861, ali Allan Kardec traz todas as formas de comunicação dos espíritos e como podemos lidar com essas influenciações que nos perturbam. Mas é necessário que aprendamos a nos conhecer e perdoar. Perdoar para o nosso bem, porque, como diz Jesus,
reconciliar com o adversário enquanto está a caminho para que não te suceda coisa pior. O que de pior que vai nos acontecer? A obsessão. E o que acontece? Seremos infelizes. Não estamos sempre buscando a felicidade não é a nossa meta. Então, precisamos de nos reconciliar para sermos felizes. Quantas vezes nós dizemos, eu não perdoo porque ele não merece. Mas o problema não é o outro, o problema sou eu. Nós, com essa compreensão, devemos perdoar por egoísmo, porque eu quero estar bem, porque eu quero estar tranquilo. Então, eu perdoei, eu me livro dessa influência negativa. Depois, o outro vai se ver na vida, se ele causa infelicidade, se ele causa problemas, ele vai ter que se retificar também. Mas o importante é que agora eu já entendo, eu já compreendo e eu estou perdoando. Eu estou seguindo a recomendação de Jesus. Depois ele fala do sacrifício mais agradável a Deus, porque os judeus ofereciam sacrifícios de animais ou dos frutos da terra como homenagem, como também no sentido de purificação. Para determinada falta, tinha lá prescrito qual seria a oferenda. E Jesus veio nos trazer um outro tipo de oferta que devemos fazer. Ele diz aqui, em Mateus também, se estivermos, lembrando os judeus, lembrando que Jesus era judeu, se estivermos no altar para fazer a oferta e nos lembrarmos de que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, deixemos a nossa oferta lá e vamos nos reconciliar com o nosso irmão, para depois voltar e fazer a nossa oferta. Porque a maior oferta que podemos fazer é a da nossa modificação interior. Não importa que tenhamos grandes coisas materiais para ofertar. Eu vou me privar dessa comida que eu gosto tanto, porque é um sacrifício que eu vou fazer. Eu ganhei, recebi uma graça, então eu vou fazer essa oferenda maior. Isso não importa. E isso passa muito pela concepção que fazemos de Deus. Que Deus adoramos? Aquele Deus que precisa de ser honrado, bajulado, que não pode ser contrariado, ou o Deus que nos foi apresentado pela doutrina espírita na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, o nosso Deus não é um Deus mesquinho, é o Deus de amor, é o Deus que criou leis justas e perfeitas e que são cumpridas. E que sempre nos dá oportunidades. Por isso, o mais importante é que nos trabalhemos para sermos elementos úteis onde estamos colocados. Deus nos criou para a perfeição. E o que estamos fazendo para contribuir para chegar a essa perfeição? Depois, eu peguei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também, não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida com que julgarmos, seremos julgados. E aqui conta a história da mulher pega em adultério, que todos nós nos lembramos. Vamos só dar uma passagem
rápida nela, que a mulher foi pega em adultério e aquelas pessoas consideradas puras, né, os escribas e os fariseus, cumpridores da lei, exigentes, rigorosos, moralistas, levaram a mulher para Jesus. Eles já tinham o julgamento deles, mas eles queriam pegar Jesus em contradição. Porque se ele diz, apedreja a mulher, ele estaria contrariando o que ele ensinava. Se ele diz, perdoe, ele estaria contra a lei de Moisés. Mas Jesus, eles não tinham noção de quem era Jesus. Aquele ser tão elevado que de tudo sabia. E qual foi a solução que Jesus deu? Ele não disse, faça isso ou faça aquilo. Em primeiro lugar, ele ficou escrevendo na areia. Escreveu, e eles insistindo, vem cá, aí, o que nós fazemos? Ele só levantou a cabeça e disse, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Foram se retirando, primeiro os mais velhos, mais conscientes, porque mesmo que aparentemos pureza, que aparentemos valores maiores, se não os temos, nós sabemos. A nossa consciência sabe exatamente quem nós somos. Não adianta nós irmos para a praça pública, apontarmos o dedo para aqueles que consideramos em erro, se nós temos dentro de nós essa falha. E então, conclui a parábola. Todos se retiraram. E Jesus pergunta para a mulher, ninguém te condenou? Nem eu. Vá e não peques mais. O que é não peques mais? O que é o pecado? São atitudes que tomamos que nos infelicitam. Essa é a situação. Como estamos encarando as nossas falhas, como estamos encarando os nossos pontos fracos. Muitas vezes, quando apontamos o dedo para o outro, é porque nós temos em germe aquilo que nos incomoda e não sabemos lidar com aquilo. Estamos passando por um grande momento de reflexão. Eu trouxe algumas histórias, alguns casos para a nossa meditação. Em primeiro lugar, de uma pessoa que não era cristã. Eu recebi do Ricardo Saltes, que ele publicou no Facebook uma história sobre Nelson Mandela. E eu achei perfeita para a nossa reflexão de ano novo, a nossa reflexão de novo tempo, porque estamos vivendo um novo tempo. Essa situação pela qual estamos passando é um marco. Não vamos voltar ao velho normal da vida. Então, precisamos de considerar essas colocações, esses ensinamentos que recebemos até hoje, mais profundamente. Então, essa história do Mandela é muito interessante. Ele contando, depois de me tornar presidente, pedi a alguns membros da minha escolta para ir passear pela cidade. Após o passeio, fomos a um restaurante. Sentamo-nos num dos lugares mais centrais e cada um de nós pediu o seu prato. Depois de um tempo de espera, apareceu um empregado trazendo os pratos. Então, o Mandela disse que percebeu numa mesa próxima uma pessoa um homem sozinho esperando ser atendido.
E ele pediu a um dos guardas da sua equipe que fosse até ele e o convidasse para se sentar à mesa. E aí é que é interessante o que aconteceu. O soldado foi e transmitiu-lhe o meu convite. O homem levantou-se, pegou o prato, sentou-se ao meu lado. Enquanto comia, as suas mãos tremiam constantemente. Ele não levantava a cabeça do seu prato. Ali ao lado do presidente, comendo sem levantar a cabeça e tremendo. Quando terminamos, ele despediu-se sem olhar. Apertei-lhe a mão e partiu. Aí o soldado, aquela escolta do Mandela, intrigada, perguntou, disse para ele, Madiba, esse homem deve estar muito doente. Você observou como as suas mãos tremiam? E o Mandela, aí é que ele vai dizer o que aquele homem tinha. Não, ele não estava doente. A razão dos seus tremores é outra. Eles olharam para mim de forma estranha e eu lhes expliquei. Aquele homem era o guarda da minha cela na prisão onde eu estava. Muitas vezes, depois das torturas a que me submetiam, eu gritava e clamava, pedindo um pouco de água. Ele vinha, me humilhava, ria de mim e, em vez de me dar água, ele urinava na minha cabeça. Não, ele não estava doente, ele estava assustado e tremia tanto porque esperava que eu, agora que sou presidente da África do Sul, é bom lembrarmos, né, Nelson Mandela, presidente da África do Sul, que foi presidente da África do Sul, esperava que ele, que era uma autoridade naquele momento, mandasse prendê-lo e fizesse com ele exatamente como ele havia feito com Nelson Mandela, torturá-lo e humilhá-lo. E o Mandela disse, mas eu não sou assim. Isso não faz parte da minha conduta, do meu caráter e da minha ética. E olha a conclusão que ele chegou, que é brilhante para os nossos tempos. Mentes que procuram vingança destroem estados, enquanto as que procuram a reconciliação constroem nações. E foi o que ele fez. Difícil, uma situação que poucos fazem ideia do que é passar por ela, e ele era um estadista, porque ele tinha noção de que a vingança é má para o Estado, para a felicidade geral da população. A reconciliação, que foi o que ele promoveu na África do Sul, ele chamou aqueles que torturavam, aqueles que praticavam o apartheid, aquele regime tão abominável que imperou por tanto tempo na África do Sul, onde os negros eram considerados quase que animais, né, no sentido pior do termo, sem direitos. E ele promoveu a reconciliação, ele chamou aquelas pessoas que praticaram as atrocidades para que elas admitissem, não, eu fiz isso, não teve punição, não teve castigo, não teve nada, mas para que ficasse claro o que aconteceu, e assim a nação levantar. Nós falamos do perdão e citamos Nelson Mandela, que foi um grande estadista, uma pessoa que ficou 27 anos presa e saiu
com essa mentalidade aberta do perdão, da reconciliação, pronto para acolher. Mas se nós podemos dizer, mas isso é um Mandela, não sou eu, não é para mim. Um Gandhi, que pelo que sabemos, perguntaram ao Gandhi, Gandhi libertou a Índia do jugo da Inglaterra, e quantas vezes ele esteve preso, o povo indiano, tanto sofrendo com aquela dominação, e perguntaram ao Gandhi quantas vezes ele tinha perdoado. Ele disse, nenhuma, eu nunca fui ofendido. Então, podemos dizer, pessoas dessa elevação espiritual não podem servir de exemplo para mim. Mas eu trouxe para o nosso exemplo, para a nossa reflexão, alguns casos assim, mais terra a terra. E são importantes porque, como eu disse inicialmente, a melhora do mundo começa do nosso lar. Começa de nós mesmos. O que eu tenho feito com as oportunidades da vida. Como eu tenho convivido com o diferente, com o opositor, com aquele que me incomoda. E um livro que eu recomendo muito, provavelmente aqui no André eu já recomendei. É um livro do Nelson Moraes, sob a inspiração do espírito Aulus, chama Perdão, o Caminho da Felicidade. E nesse livro, o Nelson Moraes nos traz vários casos da vida cotidiana. Casos passados com pessoas como nós. O filho dele, quando começou a trabalhar, que sofria muito. Outro problema, a nora com a sogra, o filho com a mãe. Então, situações que nós conhecemos. Então, ele vem nos narrando esses casos e ele tem uma solução que é muito fácil de praticarmos, mas exige persistência e disciplina para fazermos exatamente isso. Então, eu tenho aqui que eu anotei primeiro a cura pelo perdão. Não, espera aí, antes eu fiz uma anotação. Aprimorar nossas atitudes, nossos pensamentos e sentimentos é a maneira inteligente e, de certa forma, científica de nos libertarmos do círculo vicioso do sofrimento. Então, aprimorarmos atitudes, pensamentos e sentimentos. Lá, quando Jesus falava, vai e não peques mais, que a sua oferenda seja a da reconciliação com seu adversário. Não julgues para que não sejam julgados. São mudanças de atitude, são mudanças de pensamento. Eu até hoje pensei assim, mas a partir de hoje, eu sabendo que isso contribui para a minha felicidade, eu vou mudar o meu pensar. Eu gosto muito também da questão 254 do Consolador. É uma resposta longa de Emmanuel, mas ali ele diz, a disciplina antecede a espontaneidade. Eu ainda não consigo ter essas atitudes, esses pensamentos de equilíbrio, de reconciliação. Mas eu sei, como o Nelson Moraes diz aqui, que isso vai me libertar do círculo vicioso do sofrimento. Então, por disciplina, porque eu quero ser feliz, eu vou me exercitando nessas atitudes, nesse novo comportamento. Então, o primeiro caso que eu trouxe é a cura pelo perdão.
O Nelson Moraes diz que ele tinha um amigo que era construtor e ele estava auxiliando trabalhando nessa obra com ele, com esse amigo. E sempre ia lá naquela obra, tal. Até que um dia o amigo disse assim: olha, tem uma minha amiga que mora aqui perto, uma uruguaia, e que tem um caso assim de uma bronquite crônica e que está sempre, quinzenalmente, ela está hospitalizada, é um problema sério. Você pode ir lá dar uns passos nela? Disse, posso. Sabendo que ele tinha um trabalho mediúnico, que ele era espírita, médium, ele passou aí. Sempre que ele ia na obra, verificar a obra, fiscalizar a obra, ele ia lá fazer essa visita, dava o passe, conversava com a pessoa. Mas passaram-se algumas semanas e ela não tinha melhora nenhuma. E até que um dia ele, assim, sem saber o que fazer, ele fez uma prece e teve uma intuição: ouça o seu coração. Aí ele chegou lá na casa dela, começou a conversar e perguntou: você tem mágoa de alguém? E ela disse: tenho. Muita mágoa do meu irmão que mora no Uruguai. E ela contou para ele o que foi que aconteceu. Diz assim, ela, quando era jovem, ela tinha 15 anos. Tinha um rapaz de quem ela gostava, que ela simpatizava com ele, e o irmão dela deu uma surra nela na frente desse rapaz. Ela disse que ficou com ódio dele, que até aquele momento, ela já adulta, já distanciados, tantos anos se passaram, que se ele estivesse ali, ela seria capaz de matá-lo. E o Nelson Moraes deu para ela a receita que ele dava invariavelmente, para as pessoas. O que é? A cada noite, na hora de deitar, mentalizar aquela pessoa na sua frente. Pedir que ela te perdoe. Aí você vai dizer, mas eu não fiz nada contra ela, ela que me magoou. Não interessa, nós não sabemos. Às vezes não fizemos agora, fizemos em outras existências. Pedir o perdão e perdoar a pessoa. Abraçá-la, envolvê-la no seu melhor sentimento. Vai ser fácil inicialmente? Provavelmente não. Provavelmente vai ser um exercício difícil para nós, mas precisamos de praticar. E ela fez e o Nelson Moraes deu mais alguns passes nela, se afastou, a obra continuou, passaram-se alguns meses. Alguns meses depois ele volta lá, e qual não é a surpresa dele quando ele chega e ela está descalça lavando o quintal da casa. E ela conta, ele disse assim, mas como? O que aconteceu? E ela vai narrar para ele o que tinha acontecido. Ela disse que fez, por um tempo, aquele exercício do perdão. Até que chegou um dia que ela sentiu que, se efetivamente o irmão estivesse ali, ela seria capaz de abraçá-lo, de coração, porque ela já havia perdoado. Então, ela contou que nesse dia apareceu uma mulher, uma jovem, que disse para ela: você agora está curada, mas o seu corpo está enfraquecido, tanto tempo doente, e tem que fortalecer agora o físico. O seu espírito já está fortalecido. Aí mandou tomar um fortificante
Ela disse assim, tome 2 vidros. E ela disse para ele, já tomei um, vou começar a tomar o outro agora. E esse é o caso dessa senhora que conseguiu esse trabalho. Gente, quando Jesus nos aconselhava o perdão, era para a nossa felicidade. E nós não conseguimos entender essa questão durante tanto tempo, achando que perdão é esquecimento total das faltas, a pessoa errou contra mim e me prejudicou, eu vou esquecer aquilo. Não vou. Eu tenho que ressignificar a situação, entender a posição do outro, mas que aquilo não seja uma violência em mim. E só com essa disciplina eu sou capaz de fazer isso. E esses exemplos que o Nelson Moraes nos traz são muito bons porque são do cotidiano. Ele consegue fazer com que nós nos vejamos nos exemplos que ele dá. Uma outra situação, ele intitulou aqui, Exercitando o Amor. Aí ele diz aqui, não estamos expondo ao leitor apenas uma teoria, mas sim uma verdade comprovada por fatos colhidos ao longo de muitos anos em contato com os problemas humanos. Porque isso, ele aconselhava as pessoas e via os resultados. As pessoas traziam depois os depoimentos para ele. E aqui ele vem contar o caso da mãe e do filho, porque as nossas maiores dificuldades estão no nosso lar. Como nós dizemos, é o nosso próximo mais próximo. Aqueles com quem precisamos de nos reconciliar, a quem precisamos ensinar lições ou aprender lições deles, aqueles com quem nos comprometemos no passado e agora voltam para a nossa convivência. E muitas vezes é muito difícil. Às vezes deixamos até que a oportunidade passe, porque não sabemos como lidar com isso. E diz aqui, ele vai contar agora a história de uma senhora que foi procurá-lo, que estava aflita, porque o filho de 18 anos havia saído de casa mais uma vez. E ela disse assim, agora ele ficou mais tempo e eu estou com muita preocupação. Já tem 10 dias que ele saiu. Ela disse assim, eu não sei se eu vou na polícia ou no hospital, uma situação que muitos pais ficam, o filho rebelde e com difícil convivência, os pais não sabem mais o que fazer. Aí o Nelson disse que enquanto ela desabafava, o amigo espiritual soprou para ele que o rapaz estava bem, mas que ele sofria de uma aversão pela mãe. Por isso, ele vivia saindo de casa. Ele não conseguia sair totalmente. Ele saía, voltava, mas ali não se sabe por que a presença da mãe o incomodava. Então, era necessário trabalhar no subconsciente. E o Nelson Moraes disse para ela, olha, não se preocupe, seu filho está bem, mas ele deu novamente essa receita. Na sua imaginação, visualize-o, procure abraçá-lo e pedir perdão. Sinceramente, que diz assim, peça perdão com palavras firmes e sinceras. Porque não basta
nós pedirmos o perdão da boca para fora. Palavras firmes e sinceras. Como estamos agindo? O que estamos sentindo? A prece que mais agrada a Deus, como está no Livro dos Espíritos, é a prece do coração. Então, esse pedido de perdão tem que sair do coração, tem que ser sincero. E aí, ela não sabia por que ela tinha que pedir perdão. Ela sempre havia sido uma boa mãe, sofrendo com as atitudes do filho, mas o Nelson Moraes disse, você tem que trabalhar o subconsciente dele. Faça-o sentir que você precisa dele e ele de você. São os sacrifícios que quantas vezes as mães têm que fazer. Mas, às vezes, a coisa fica muito dolorosa porque nós não entendemos esse processo. Esse processo que já vem de outras existências e que apenas com atitudes exteriores não vai funcionar. E, passados alguns dias, o rapaz voltou para casa. E olha que interessante, abraçou a mãe como nunca o fizera e confessou-lhe que sentia alguma coisa que o distanciava dela, mas que ele ia procurar, a partir de agora, se aproximar mais, porque ele estava sempre com essa vontade constante de ficar longe da mãe, mas ele percebeu que, apesar dessa aversão, ele deveria procurar amá-la. E, a partir daí, os dois conviveram melhor. Venceram isso por esse exercício do perdão. Neste livro, nós temos muitos outros casos. Tem a própria história do Nelson Moraes, que ele nos narra, que é muito, muito rica e nos ajuda a compreender a aversão que muitos bebês têm pelos pais. Ele sofreu de uma obsessão durante muito tempo, até que um dia o espírito que o obsidiava disse que iria reencarnar na sua casa. Quando a mulher engravidou, ela tomou aversão a ele. E ele disse que, se não fossem os conhecimentos da doutrina espírita, ele teria se separado, porque a situação estava muito difícil. A criança nasceu, até os 3 anos ele não podia se aproximar dela. E ele sempre praticando esse exercício do perdão que ele aconselhava aos outros. Não era só para os outros que funcionava, ele praticava nele mesmo. Quando tinha o processo obsessivo e quando a mulher engravidou e depois que a filha nasceu. Ele disse que ela, com 3 anos, um dia ele chegou em casa, ao invés dela correr dele, ela correu para ele. Então, nós vamos vendo as atitudes simples que podemos tomar em relação à vida. Quando Jesus nos convidou ao perdão, não é esse perdão forçado que nós entendíamos, é o perdão real. É o entendimento de que, se agora eu não fiz nada com esta pessoa que hoje me magoa, no passado eu posso ter feito. Então, eu vou praticar esse exercício do perdão para me reconciliar com ela. E o que eu estou fazendo hoje para a minha felicidade? Eu intitulei a nossa exposição de hoje, Reflexões para o Ano Novo, Perdão. Que reflexões eu tenho feito para esse ano novo? Que propósitos eu tenho feito?
Eu quero voltar à minha velha vida, às velhas atitudes, ou eu já entendi que esse é um novo tempo. Quando Jesus disse que os tempos são chegados. Lá, na época de Jesus, ele disse isso. No livro A Gênese, no capítulo 18, tem lá a geração nova, sinais dos tempos. São os novos tempos que estão chegando, com novos propósitos, novas propostas de convivência, de trabalho, de relacionamento, procurarmos ser mais acolhedores, como estamos convivendo com aquele que é diferente de nós. Praticarmos a tolerância, tão necessária no nosso mundo. Não podemos mais permitir que as desigualdades sejam tão gritantes. Somos todos espíritos criados simples e ignorantes e caminhando para a perfeição, a qual todos chegaremos. Isso é invariável, a perfeição é o destino de todos nós e precisamos trabalhar essa perfeição agora. Como estamos trabalhando o nosso processo de aperfeiçoamento. E o perdão é uma etapa desse processo. Nessa existência e ao longo das nossas várias existências. E para concluir, eu trouxe deste livro Chico Xavier Pede Licença, um poema aqui, Franciscano Xavier, José Herculano Pires, Espíritos Diversos. Um poema de Maria Dolores, que quando eu li esse poema, eu falei, isso aqui resume tudo o que nós pretendemos trazer para hoje. E não só resume, ele complementa. E Maria Dolores é Maria Dolores. A sua doçura, o seu carinho, o seu afeto, que é o que de todos nós precisamos. Vamos exercitar a nossa parte afetiva. E ela diz assim, indagas muita vez, alma querida, como apagar ofensas, conforme ensinas, crês, queres ou pensas no perdão por dever. Fita o mundo em que moras, todo bem que se faz ou que se imortaliza, conserva por divisa, renovar e esquecer. A noite cria a escuridão que aflige pelo fardo das sombras exteriores. Mas eis que surge a aurora e canta em cores, saudando o novo dia a renascer. Nada recorda as trevas dissipadas. O sol fuge nos lares onde estamos. Não longe louvam pássaros nos ramos. Renovar e esquecer. Gente, olha que maravilha, um poema de vida, de renovação. Depois daquelas trevas, vem a luz. Um fósforo dissipa a escuridão. O grande rio abaixa-se todo para abraçar os córregos da serra e colhe humildemente os detritos da terra a servir e a correr. Por mais que se lhe atire pedra e lodo à face, não revida, não chora, não blasfema. Segue espalhando amor, sustentando por lema, renovar e esquecer. No mar, a tempestade grita em fúria,
a nave mais potente, a mais ampla e feroz, recorda simplesmente uma casca de nós, em férrea luta para sobreviver. Depois, a paz do céu derrama-se no abismo, o torvelinho cessa, a estrada é mansa, e a maré balbucia a oração da esperança. Renovar e esquecer. Assim também, se amados te esqueceram, se pelos bens que aguardas e produzes, recebes tão somente as lágrimas e as cruzes de provas que te fazem padecer, desculpa, serve, ampara, ama e auxilia, e encontrarás, enfim, por mais triste ou cansada, a clara voz de Deus lembrando-te na estrada, renovar e esquecer. Meus queridos, que nos renovemos, que aprendamos com o Mestre a lição da misericórdia e do amor, e que continuemos sustentados pela doutrina espírita a nossa caminhada para a perfeição, para a felicidade, para o trabalho no bem. Que Jesus nos ilumine e continue conosco em todos os momentos. Muita paz.